Lembro-me do dia que mudou para sempre minha perspectiva sobre carros. Eu estava em uma oficina mecânica nos arredores da cidade quando um Toyota Camry de 1997 chegou, parecendo ter vivido 3 vidas. O dono o trouxe para uma simples troca de óleo e quando o mecânico verificou o odômetro, ficou quase chocado. 850 mil quilômetros. Não 80 mil, não 150 mil. 850 mil. O motor funcionava como um relógio suíço, sem fumaça no escapamento, sem vibrações estranhas. Perguntei ao dono qual era o segredo, esperando ouvir sobre algum aditivo mágico ou modificação especial. Sua resposta foi tão simples que me deixou perplexo. Rotinas. Pequenas rotinas que ele nunca, jamais, deixava de lado. Naquele dia entendi algo fundamental. A extrema longevidade de um carro não é uma questão de sorte ou marca. É pura disciplina do motorista. Hoje você vai descobrir 20 hábitos específicos e verificáveis aplicáveis a qualquer veículo. Estas não são teorias ou dicas vagas. São as mesmas práticas que permitiram que carros comuns percorressem distâncias extraordinárias. E já adianto que as últimas 5 desta lista são as menos conhecidas, mas têm o maior impacto na diferença entre um carro que morre prematuramente e um que parece imortal. Evite partidas bruscas com o motor frio. Este é provavelmente o erro mais comum, mesmo entre motoristas experientes. A cena é clássica. Você liga o carro, dá a partida e pisa no acelerador antes que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento. Parece inofensivo, mas é um dos hábitos mais destrutivos que existem. Quando o motor está frio, o óleo tem a consistência de mel espesso. Ele não flui livremente, não chega instantaneamente a todos os componentes críticos e, o mais importante, não forma aquela película protetora que impede o contato metal com metal. Durante os primeiros 30 segundos após a partida, o motor sofre o maior desgaste do dia. As peças móveis se atritam umas contra as outras com proteção mínima, gerando fricção e calor que, embora você não perceba imediatamente, se acumulam e causam danos. Agora imagine esse cenário, mas com a adição de aceleração agressiva. Você está forçando pistões, bielas, mancais e válvulas a trabalharem em altas velocidades sem a lubrificação adequada. É como pedir a um atleta para correr uma maratona sem aquecimento. Algo certamente quebrará eventualmente. Conheço mecânicos que abriram motores com apenas 100 mil quilômetros rodados e encontraram paredes de cilindro riscadas, anéis desgastados e mancais danificados, tudo porque o motorista estava com pressa todas as manhãs. A prática correta é tão simples que é frustrante que tão poucos a sigam. Ligue o motor, espere de 20 a 30 segundos para que o óleo circule minimamente e, em seguida, dirija com extrema suavidade nos primeiros 2 ou 3 quilômetros. Troque o fluido da transmissão preventivamente. Existe um mito perigosamente difundido de que o fluido da transmissão é praticamente indestrutível. Muitos motoristas nunca o tocam porque o fabricante diz que é para toda a vida útil, e como o fluido permanece vermelho e não tem um cheiro particularmente ruim, eles presumem que está tudo bem. Nada poderia estar mais longe da verdade. Dentro de uma transmissão automática, uma complexa coreografia mecânica se desenrola, embreagens engatando e desengatando milhares de vezes, engrenagens planetárias girando em velocidades diferentes e válvulas hidráulicas se movendo com precisão milimétrica. Todos esses componentes liberam minúsculas partículas metálicas com o uso normal. Essas partículas microscópicas ficam suspensas no fluido, transformando-o gradualmente em uma espécie de lixa líquida que circula por todo o sistema. O problema é que essa deterioração é silenciosa e invisível. Você não percebe mudanças drásticas no comportamento da transmissão até que seja tarde demais. Um dia, a transmissão começa a patinar ao trocar de marcha, ou faz um ruído estranho, ou simplesmente para de engatar corretamente. E quando se chega a esse ponto, não há volta. Uma retífica de transmissão pode custar entre 4 e 7 mil euros, dependendo do modelo. É um dos reparos mais caros depois da troca do motor inteiro. A solução é tão simples que chega a ser absurdo que nem todos a sigam. Trocar o fluido a cada 60 mil milhas, aproximadamente 96 mil quilômetros, ou a cada 6 anos, o que ocorrer primeiro. Em veículos híbridos, onde a transmissão funciona de maneira diferente, esse intervalo pode ser estendido para 90 mil milhas. Mantenha o tanque de combustível com mais de 1/4 da sua capacidade.
Esse hábito parece excessivo até você entender a mecânica por trás dele. A bomba de combustível está localizada dentro do tanque, submersa na gasolina. Por quê? Porque o combustível atua como um refrigerante. A bomba gera calor enquanto opera, bombeando combustível sob pressão para o motor milhares de vezes por dia. Quando o nível do tanque está baixo, a bomba fica parcialmente exposta ao ar, trabalhando em alta temperatura sem o efeito de resfriamento do combustível ao redor. Esse superaquecimento constante reduz drasticamente sua vida útil. Mas há mais. No fundo de qualquer tanque, não importa o quão limpo pareça, sedimentos se acumulam com o tempo. São partículas microscópicas de sujeira, ferrugem, condensação e resíduos de combustível que se acumulam ano após ano. Quando você dirige com o tanque quase vazio, a bomba começa a puxar combustível diretamente desse fundo sujo. Essas impurezas circulam por todo o sistema, passam pelo filtro de combustível, entupindo-o prematuramente, chegam aos injetores, obstruindo seus bicos finos, e, em casos extremos, podem até danificar a própria bomba por dentro. Já troquei bombas de combustível em carros com apenas 80 mil quilômetros rodados, porque seus donos tinham o hábito de dirigir constantemente com o marcador de combustível na reserva. Limpe os terminais da bateria regularmente. Há algo irônico em um dos hábitos de manutenção mais simples ser também um dos mais ignorados. Os terminais da bateria são o ponto de conexão entre a energia armazenada e todo o sistema elétrico do carro. Quando corroem, e eventualmente corroem, atuam como uma resistência elétrica que impede o fluxo adequado de corrente. Aquele sulfato branco ou esverdeado que se forma ao redor dos terminais não é apenas desagradável, é um isolante eficaz. A eletricidade precisa se esforçar para passar por essa camada de corrosão, o que gera calor, queda de tensão e sobrecarga no alternador. O alternador, que normalmente funcionaria silenciosamente mantendo a bateria carregada, de repente precisa trabalhar dobrado para compensar a resistência nos terminais. Esse estresse extra reduz a vida útil do alternador, que é uma peça cara para substituir. A bateria também sofre porque não recebe uma carga completa, o que a degrada mais rapidamente. E o motor de arranque tem que funcionar com menos voltagem do que o necessário, fazendo-o girar mais lentamente e forçando-o desnecessariamente. Todo esse efeito dominó pode levar a diagnósticos errados e caros. Já vi casos em que o cliente estava disposto a pagar 900 € por um motor de arranque novo, quando o problema real era simplesmente corrosão nos terminais. 5 minutos de limpeza teriam resolvido tudo. Nunca ignore as luzes do painel. O painel de instrumentos é literalmente a forma que o seu carro encontra para se comunicar com você. Cada luz que acende é uma mensagem codificada, um aviso projetado para que você haja antes que um pequeno problema se torne uma catástrofe. Mas existe uma tendência preocupante entre os motoristas de simplesmente ignorar essas luzes, contanto que o carro continue funcionando. A luz de verificação do motor é a mais infame. Ela pode indicar desde um sensor de oxigênio sujo, que custa 50 € para consertar, até uma falha grave no sistema de injeção de combustível, que pode custar milhares. Ignorá-la por semanas ou meses, pensando que, se o carro está funcionando, está tudo bem. É como ignorar uma febre alta pensando que, se você ainda consegue andar, não é nada sério. O problema piora silenciosamente até que, de repente, se torna inegavelmente alto. A luz de temperatura é outra que você não pode ignorar nem por um segundo. Se ela acender enquanto você estiver dirigindo, significa que o motor está superaquecendo. Continuar dirigindo pode empenar o cabeçote de alumínio em minutos, destruir a junta do cabeçote e, basicamente, arruinar todo o motor. Já vi casos em que motoristas ignoraram a luz pensando que era um sensor com defeito, apenas para descobrir mais tarde que tinham um vazamento de líquido de arrefecimento e continuaram dirigindo até o motor superaquecer catastroficamente. Respeite os limites de carga do veículo. Todo carro tem uma capacidade máxima de carga especificada pelo fabricante. Ela é calculada para que a estrutura, a suspensão, os freios e o motor suportem esse peso com segurança, sem desgaste excessivo. Mas a realidade é que muitos motoristas usam seus carros como depósitos móveis, carregando constantemente mais peso do que o recomendado, sem nem perceber. Abra o porta-malas de um carro comum
e você encontrará ferramentas que nunca são usadas, caixas com itens esquecidos, malas que estão lá há meses, brinquedos de crianças que já não são mais crianças. Todo esse peso extra se acumula. Cada 50 quilos adicionais forçam o motor a trabalhar mais para mover o carro, especialmente durante a aceleração e subidas. Isso se traduz em maior consumo de combustível, temperaturas de operação mais altas e maior desgaste dos componentes internos. A suspensão sofre porque é projetada para suportar uma faixa de peso específica. Sobrecarregá-la constantemente causa fadiga prematura dos amortecedores, molas e buchas. Os freios também trabalham sob sobrecarga porque precisam parar uma massa maior, gerando mais calor e desgastando as pastilhas e os discos mais rapidamente. Dirija dentro da faixa ideal de RPM. Se você observar o conta-giros do seu carro, provavelmente notará uma faixa de rotação diferente, às vezes em verde. Essa faixa não é apenas decorativa. Ela representa o ponto em que o motor opera com máxima eficiência, combustão ideal, desgaste mínimo e o melhor equilíbrio entre potência e consumo de combustível. Para a maioria dos motores modernos, essa faixa fica entre 1.500 e 2.500 rotações por minuto, RPM. Dirigir constantemente fora dessa faixa, acima ou abaixo dela, submete o motor a um estresse desnecessário. Acelerações bruscas, levando o motor a altas rotações sem necessidade, geram temperaturas elevadas, pressões extremas nos componentes internos e desgaste acelerado de pistões, bielas, válvulas e mancais. Mas o extremo oposto é igualmente prejudicial. Dirigir em rotações excessivamente baixas, o que chamamos de forçar o motor, estressa o motor de uma maneira diferente, porém destrutiva. Imagine tentar subir uma ladeira em quinta marcha a 40 km por hora. O motor vibra, geme, e a rotação fica tão baixa que a combustão não é eficiente. O que parece uma condução suave é, na verdade, uma tortura para o virabrequim, que precisa mover todo o peso do carro com o mínimo de inércia. Verifique o alinhamento a cada 10.000 km. O alinhamento das rodas é uma daquelas tarefas de manutenção que a maioria das pessoas adia até que o carro literalmente puxe para os lados ou o volante vibre incontrolavelmente. Mas esperar até esse ponto já significa meses de desgaste desnecessário acumulados. Quando um carro está desalinhado, mesmo que ligeiramente, os pneus não rolam perpendicularmente ao solo nem paralelamente entre si. Isso cria uma resistência constante, como se você estivesse arrastando os pneus lateralmente a cada metro percorrido. As consequências são inúmeras e caras. Os pneus se desgastam de forma extremamente irregular, com um lado perdendo a banda de rodagem muito mais rápido que o outro. Isso reduz sua vida útil pela metade ou mais. Mas o dano não para por aí. Essa resistência adicional força o motor a trabalhar mais para mover o mesmo peso, aumentando o consumo de combustível. Vibrações constantes, embora sutis, são transmitidas por toda a suspensão, desgastando prematuramente amortecedores, buchas, juntas esféricas e suportes. O volante exige correções constantes para manter o carro em linha reta, o que sobrecarrega a caixa de direção e a bomba da direção hidráulica. Com o tempo, essas vibrações microscópicas afrouxam parafusos, causam fadiga nos componentes e aceleram o desgaste do veículo. A solução é verificar o alinhamento a cada 10.000 km, ou após qualquer impacto forte com guias ou buracos profundos. O processo leva menos de 1 hora e custa entre 50 e 100 euros, dependendo da oficina. Resolva os ruídos imediatamente. Os carros comunicam seus problemas muito antes de pararem de funcionar completamente. Cada ruído estranho é uma conversa que seu veículo está tentando ter com você. Um guincho agudo ao ligar o carro geralmente indica uma correia auxiliar ressecada e prestes a romper. Um som rítmico de batida ao passar por lombadas indica amortecedores ou suportes da suspensão desgastados. Um zumbido constante que aumenta com a velocidade revela um rolamento de roda com defeito. Um clique metálico ao virar aponta para juntas homocinéticas problemáticas. Cada um desses sons é um aviso específico que, se resolvido precocemente, custa pouco para consertar. Mas há um erro fatal que muitos motoristas cometem: aumentar o volume do rádio para abafar o ruído. É como tapar os ouvidos enquanto seu carro grita por socorro. Ignorar os ruídos permite que pequenos problemas se transformem em catástrofes dispendiosas. E se esses 10 primeiros hábitos já mostraram o quanto você controla a longevidade do seu carro, prepare-se, porque o que vem a seguir é diferente.
Os 10 hábitos a seguir são os segredos que realmente diferenciam os motoristas comuns daqueles que entendem que um carro pode ser um investimento para décadas. Troque os filtros antes que fiquem obstruídos. Os filtros são os guardiões silenciosos que mantêm todos os sistemas do seu carro funcionando. Eles não fazem barulho, não acendem luzes de advertência e é por isso que a maioria das pessoas os ignora por anos. Mas um filtro obstruído é como uma artéria bloqueada. Força todo o sistema a trabalhar mais até que algo falhe. O filtro de ar é o primeiro e mais visível. Quando está obstruído, o motor literalmente engasga, tentando aspirar o oxigênio necessário para a combustão. Para compensar essa falta de ar, o computador injeta mais combustível do que o necessário, criando uma mistura rica que não queima completamente. Essa combustão incompleta gera fuligem que gruda nos pistões, válvulas e câmaras de combustão. Com o tempo, esse acúmulo rouba potência tão gradualmente que você só percebe quando compara com a aceleração do carro quando ele era novo. O filtro de óleo é igualmente crucial, mas invisível em sua operação. Um filtro entupido permite que partículas microscópicas de metal circulem livremente pelo motor, agindo como lixa nos mancais, eixos de comando e paredes dos cilindros. Cada rotação do motor com óleo sujo significa desgaste cumulativo que eventualmente resultará em perda de compressão, consumo de óleo e ruídos internos. Lave o chassi e a parte inferior do veículo mensalmente. A corrosão é a assassina mais silenciosa e insidiosa no mundo automotivo. Ela não faz barulho, não aciona luzes de advertência e não gera vibrações. Simplesmente avança milímetro a milímetro, mês após mês, devorando o metal por baixo enquanto o motorista nem suspeita que algo esteja errado. Quando você percebe o primeiro furo visível, a estrutura do carro já foi irreversivelmente comprometida. Isso é especialmente crítico em áreas onde o sal é usado nas estradas durante o inverno. Esse sal, misturado com a umidade, cria o ambiente perfeito para a oxidação acelerada. Mas você não precisa morar em um clima frio para sofrer com a corrosão. Áreas costeiras com umidade salina constante, regiões industriais com poluentes químicos no ar, ou simplesmente a umidade normal combinada com sujeira acumulada, podem iniciar o processo. A maioria dos motoristas lava apenas a parte externa do carro para que brilhe, ignorando completamente a parte mais vulnerável, a parte inferior e o chassi. É ali que lama, sal, produtos químicos e água se acumulam e nunca secam completamente. Os paralamas são particularmente suscetíveis porque retêm umidade constantemente. Sempre use o freio de estacionamento ao estacionar. Este é provavelmente o hábito mais subestimado de todos e também o que gera as contas de reparo mais absurdas. A maioria dos motoristas com câmbio automático pensa que colocar a alavanca em P, estacionamento, é suficiente para manter o carro parado. Mas o que eles não entendem é que o P não trava as rodas magicamente. O que ele faz é engatar uma pequena engrenagem metálica, chamada trava de estacionamento, em uma das engrenagens da transmissão. Essa pequena peça de metal, aproximadamente do tamanho do seu dedo mindinho, é a única coisa que impede o carro de se mover. Agora imagine estacionar em uma ladeira sem usar o freio de estacionamento. Todo o peso do veículo, às vezes mais de 1.500 quilos, repousa sobre esse pequeno componente metálico. A pressão é brutal. Com o tempo, essa engrenagem se desgasta, entorta ou até quebra. E quando isso acontece, a transmissão precisa ser aberta e parcialmente reconstruída. Um reparo que pode facilmente custar entre 2 e 3 mil euros. A ironia é que o hábito que evita isso não custa absolutamente nada. É simplesmente uma questão de inverter a ordem das operações. Primeiro, acione o freio de estacionamento e, em seguida, coloque a alavanca de câmbio em P, Park. Nessa ordem. O freio de estacionamento suporta o peso do carro e o P atua apenas como uma medida de segurança secundária. Alguns motoristas argumentam que ele não é necessário em terrenos planos. Estão enganados. Troque o óleo de acordo com seu estilo de direção, não apenas pela quilometragem. Seguir cegamente os intervalos recomendados pelo manual do fabricante sem considerar como você realmente usa o carro é um erro comum que reduz drasticamente a vida útil do motor. Os fabricantes definem os intervalos com base em condições ideais, principalmente condução em rodovias, temperaturas moderadas e combustível de qualidade. Mas a realidade para a maioria das pessoas é bem diferente.
Um motor que faz principalmente trajetos curtos na cidade degrada o óleo muito mais rápido do que um que roda em rodovias por horas. Por quê? Porque na cidade, o motor liga frio, percorre apenas alguns quilômetros sem atingir a temperatura ideal de funcionamento e, em seguida, é desligado. Esse ciclo constante faz com que o óleo acumule condensação, combustível não queimado e contaminantes que normalmente evaporariam em temperaturas estáveis. O óleo se degrada quimicamente, perde viscosidade e seus aditivos se esgotam prematuramente. Por outro lado, um motor que roda em rodovia atinge rapidamente sua temperatura ideal de funcionamento e a mantém durante toda a viagem. O óleo opera dentro da sua faixa ideal, os contaminantes evaporam e a combustão é mais completa. Esse óleo pode durar consideravelmente mais tempo. A regra prática aplicada por motoristas experientes é ajustar os intervalos de troca de acordo com o uso real. A cada 5.000 quilômetros, se você dirige principalmente em áreas urbanas com trajetos curtos, a cada 7.000 quilômetros, se for uma mistura de cidade e rodovia, e a cada 10.000 quilômetros, somente se você dirige constantemente em rodovias com o motor atingindo a temperatura ideal de funcionamento a cada uso. Nunca encha o tanque além da capacidade máxima após o clique da bomba. Você provavelmente já pensou que dar algumas bombadas a mais depois do clique automático faz com que você gaste mais combustível. Parece lógico. Se o tanque comporta mais, por que não enchê-lo? Mas esse pequeno gesto aparentemente inofensivo é, na verdade, prejudicial para o sistema de emissões do carro. O tanque de combustível não foi projetado para ser enchido completamente até a borda. Ele precisa de espaço vazio na parte superior para permitir que os vapores da gasolina circulem pelo sistema EVAP. Este sistema é especificamente projetado para capturar e processar vapores, não combustível líquido. Quando você insiste em encher além do clique automático, está forçando a entrada de gasolina líquida em mangueiras e componentes projetados exclusivamente para lidar com vapores. O resultado é múltiplo e caro. O combustível líquido inunda as mangueiras do sistema EVAP, atinge e inunda sensores sensíveis e, pior ainda, destrói completamente o canister de carvão ativado. Este componente contém carvão ativado que absorve os vapores de combustível. Quando o combustível líquido o atinge, ele fica permanentemente saturado e para de funcionar. O carro começa a gerar códigos de erro relacionados às emissões, a luz de verificação do motor acende e, eventualmente, você precisa substituir todo o canister. Verifique a pressão dos pneus semanalmente. Este hábito parece excessivo até que você entenda o impacto real que a pressão dos pneus tem em todo o seu veículo. Não se trata apenas de desgaste dos pneus ou consumo de combustível. Afeta diretamente a saúde do motor, da suspensão, dos freios e praticamente todos os sistemas mecânicos do carro. Quando os pneus estão com pressão abaixo da recomendada, a resistência ao rolamento aumenta drasticamente. Isso significa que o motor precisa gerar mais potência para mover o mesmo peso na mesma velocidade. Esse esforço extra se traduz em temperaturas de operação mais altas, maior desgaste interno dos componentes e aumento do consumo de combustível, que pode chegar a 15%. É como forçar o motor a arrastar constantemente uma âncora invisível. A suspensão também sofre porque pneus com pressão abaixo da recomendada não absorvem os impactos adequadamente, transmitindo mais choque para os amortecedores, molas e buchas. Os freios funcionam com menos eficiência, porque a área de contato do pneu com a estrada não é ideal, aumentando as distâncias de frenagem. E, claro, os próprios pneus se desgastam de forma extremamente irregular, criando áreas lisas e vibrações que envelhecem prematuramente todo o carro. A pressão correta dos pneus é especificada em uma etiqueta geralmente localizada na moldura da porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível. É absolutamente crucial verificar a pressão com os pneus frios antes de dirigir, pois a temperatura altera significativamente a pressão. Um pneu que parece estar com a pressão correta quando quente pode estar com pressão insuficiente quando frio. O hábito que faz a diferença é verificar a pressão semanalmente com um medidor de pressão de pneus confiável. Leva apenas 5 minutos para verificar os 4 pneus. Alguns motoristas fazem isso sempre que abastecem, tornando o processo automático. Substitua os coxins do motor preventivamente. A maioria dos motoristas acredita que os coxins do motor são peças praticamente indestrutíveis que nunca precisam de atenção. Esse é um erro caro.
Os coxins não apenas mantêm o motor em posição no compartimento do motor, como também absorvem as enormes vibrações geradas pela combustão e protegem o chassi desses impactos internos constantes. Eles são feitos de metal e borracha, projetados especificamente para flexionar milhares de vezes por dia, isolando as vibrações. Com o tempo, essa borracha endurece, racha e perde sua capacidade de absorver vibrações. Quando os suportes do motor falham, o motor literalmente começa a vibrar dentro do compartimento do motor. No início, parece apenas uma vibração um pouco mais forte no volante, ou um pequeno ruído de batida ao ligar o carro ou engatar a primeira marcha. Mas o que realmente acontece é muito mais sério. Todo o conjunto do motor e da transmissão começa a se mover excessivamente, sobrecarregando componentes que nunca foram projetados para tanta movimentação. O sistema de escape sofre impactos que podem quebrá-lo. O radiador sofre vibrações que podem romper suas vedações. A transmissão fica desalinhada, causando desgaste irregular, e as mangueiras se esticam além de seus limites. É um efeito dominó de danos secundários que pode custar milhares de euros para consertar. Já vi casos extremos em que o motor estava praticamente apoiado no chassi porque o suporte principal estava completamente destruído. O proprietário achava que a vibração excessiva era normal em um carro antigo, buscando uma segunda opinião para reparos urgentes. Esse hábito não está diretamente relacionado ao carro em si, mas sim à forma como você interage com as oficinas mecânicas. E é crucial porque um dos motivos pelos quais tantos carros quebram prematuramente é que seus donos gastam fortunas em reparos desnecessários, enquanto ignoram os realmente importantes. A cena é clássica. Você leva seu carro para uma troca de óleo de rotina e o consultor de serviços volta com uma lista de reparos urgentes que parece um relatório de pronto-socorro. Você precisa de limpeza de injetores, troca de fluido da transmissão, trocas de fluidos que você nem sabia que existiam, substituição de peças com nomes impossíveis. Tudo apresentado com uma linguagem alarmista. Seu carro pode quebrar a qualquer momento. É perigoso continuar dirigindo assim, isso deveria ter sido feito há muito tempo. A realidade é que muitas oficinas mecânicas, especialmente concessionárias, treinam seus consultores em técnicas de vendas agressivas. Eles não mentem necessariamente, mas exageram a urgência de manutenções que podem esperar ou simplesmente recomendam serviços desnecessários. Já vi casos absurdos, como recomendar a troca do fluido da transmissão em um carro com apenas 20.000 quilômetros rodados, quando esse serviço raramente é necessário antes dos 80.000 ou 100.000 quilômetros, ou a limpeza dos injetores em um carro funcionando perfeitamente. O hábito que te protege é simples. Nunca aceite um orçamento para um conserto urgente sem uma segunda opinião. Se uma oficina disser que algo está errado, peça provas concretas. Fotos da peça danificada, resultados de medições, códigos de erro específicos. Uma oficina honesta não tem problema em mostrar evidências. Manutenção preventiva programada, sem desculpas. Este é o hábito supremo, aquele que realmente diferencia os carros comuns daqueles que se tornam lendas sobre rodas. Não existe motor mágico, marca perfeita ou fabricação lendária se por trás disso não houver um motorista disciplinado que siga religiosamente a manutenção. Carros que chegam a 800.000 quilômetros ou mais têm algo em comum. Seus donos não esperam que o carro peça manutenção por meio de sintomas. Eles a fazem antes mesmo que seja necessário. Eles têm um cronograma de manutenção que tratam como uma Bíblia sagrada. Trocas de óleo feitas regularmente, mesmo antes de atingir a quilometragem recomendada. Revisões programadas sem adiamento, nem mesmo por um mês, mesmo que o carro esteja funcionando perfeitamente. Correia dentada trocada antes do limite máximo, nunca no limite e certamente não depois. Velas de ignição substituídas preventivamente nos intervalos estabelecidos. Fluidos trocados mesmo que pareçam estar em ordem à primeira vista. A diferença de mentalidade é fundamental. Esses motoristas veem seus carros como um investimento a longo prazo, não como uma despesa temporária. Cada euro investido em prevenção é um euro a menos gasto em reparos emergenciais. E a matemática é brutalmente clara. Uma troca de óleo custa 50 euros, um motor novo custa 5.000, uma correia dentada custa 400, um motor danificado por quebra da correia custa entre 5 e 8.000. O líquido de arrefecimento custa 30, o reparo de um cabeçote empenado por superaquecimento custa 3.500.
Agora, você conhece os 20 hábitos que diferenciam um carro comum de um que desafia todas as expectativas.